Alguém entrou na reunião? Projetor? Olá, meu povo, boa noite. Sara, Luiz Felipe. Isso. Agora deu certo. Deu. Ué, Luiz Felipe entrou e saiu? Você tá arrumando? Vamos ver se ele vai na minha frente. Pode entrar? Olá. Oi, tudo bem? Tudo jóia, né? O espírito está conectando, vamos ver se agora ele vai conseguir. Vocês. Luiz Felipe, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui quem está faltando. Dá só um minuto. Gente, eu vou ligar o ar, não é nem tanto por causa do ar, é porque quando eu ligo ele para com esse barulho, tá? Se ficar muito frio, ele não fala. Então, meu filho. Então, Luiz Felipe está aqui, gente, falando. Agora, finalmente, eu consegui entrar pela primeira vez. Não, mas isso aí, o importante é participar, né, Luiz Felipe? A Adria também voltou. Só um minutinho para o pessoal ir chegando. Deixa a Adria conectar, que aí eu vou fazer um convite para vocês que estão online. Oi, Adria, seja bem-vinda de volta, né? O bom filho, casa retorna. Obrigada. Seja bem-vinda. Senti falta. Turma, de novo. Deixa eu já projetar aqui a aula para vocês irem vendo. O tema da aula de hoje. Como eu disse, pessoal, a aula de hoje é uma aula que não é para perder, né? Por que que eu falei isso? Deixa eu só fechar aqui. Eu achei uma pena, porque, ó, Ana Júlia não veio e ela não costuma faltar. Carolina não tá aí. Etelvina ela costuma assistir depois. Mas a Jéssica não veio, nem a Renata. O que será que aconteceu com a Renata? A Renata deu uma sumidinha.
Mas a aula de hoje, gente, nós vamos estar falando justamente sobre o nosso material de trabalho, que é medicamentos. Nós vamos entender quais são os tipos que existem. Deixa eu só ver o que está pausado e não está compartilhando com o pessoal. Compartilha. Agora entrou para vocês. Isso. Então, nós vamos ver justamente isso, né? Quais são os medicamentos, o que eu preciso saber sobre eles, porque é uma coisa muito importante, né? Porque vocês são atendentes de farmácia, então vocês precisam entender de medicamento, tá? E isso que a gente vai ver hoje, gente, é conteúdo de faculdade mesmo. Eu falo, quando a gente está aprendendo ali sobre primeiros socorros, sobre emergências, são coisas que podem ou não acontecer no dia a dia da farmácia. Agora, o que nós vamos aprender nesse capítulo... Ó, a Ana Júlia está entrando. O que nós vamos aprender nesse capítulo é justamente o nosso arroz com feijão, aquilo que a gente vai ver todo dia, e que quando perguntar para vocês, vocês têm que falar assim de cor, não precisa nem pensar para responder, tá? Ana Júlia, seja bem-vinda, a gente estava sentindo sua falta. Eu falei para o pessoal que você não é de faltar, falei, gente, cadê a Ana Júlia? Oi, professora. Que bom que você veio. Antes que eu me esqueça, porque vocês sabem que eu me esqueço de algumas coisas, né? Amanhã vai ter oficina, vocês estão especialmente convidados. Nós vamos aprender a fazer espuma de barbear. Então, ó, quem quer, pensa em ir para a área de manipulação, quem está falando assim, estou querendo fazer uma graninha extra, estou querendo montar aí, fazer alguma coisinha para vender, é uma ótima opção, porque vocês vão ver que é fácil, não é algo difícil, não é tão caro de fazer, e quando você faz e revende, né, você dá ali o seu trabalho, pode ganhar um dinheirinho legal, tá? Então, não percam amanhã, eu acho que mandou no grupo, eu não sei qual que é o horário, mas é amanhã, isso eu tenho certeza. A oficina vai ser sobre espuma de barbear, como que a gente faz. E vocês vão fazer mesmo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque sou eu que vou dar oficina. Então, dão aí, por favor, ajuda, dá um ibope para a professora, tá bom? Porque se a gente conseguir aí fomentar isso, a gente pode trazer mais oficinas voltadas para isso, ó. Vamos aprender a fazer creme hidratante, ó que legal. Vamos aprender a fazer álcool em gel, que está todo mundo querendo comprar. Então, vamos dar esse bope e a gente consegue trazer mais oficinas de manipulação, tá? Amanhã, não sei o horário ainda, mas vocês me falam aí depois que eu venho, eu prometo. E a gente vai aprender a fazer. Não é? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Deixa eu ver. 6h30 às 8? Isso, 6h30 às 8, então vocês estão todos convidados para vir, tá? Vai ser provavelmente na sala 3, onde geralmente tem a aula de manutenção de celulares, onde a gente vai dividir. E quem participar na aula vai levar sua própria espuma de barbear para presentear pai, namorado, filho e afins, né? Sabe Deus quem são os homens da vida de vocês, mas vocês podem levar, tá bom? Então, espero aí vocês amanhã. Voltando à nossa aula de hoje. Vamos lá. Vou passar aqui. Então, o que nós vamos aprender hoje? O que são medicamentos e por que alguns princípios ativos são apresentados de formas diferentes. A gente chega na farmácia e tem lá, vamos citar um exemplo, polaramine. Existe polaramine em gota, polaramine xarope, polaramine comprimido, polaramine creme. Não seria mais fácil fazer só um pozinho ou tomar? É muito mais fácil, em vez de ter 4 formas farmacêuticas? Por que existe tanto? Vocês vão descobrir hoje, tá? Qualquer dúvida, só relembrando aí, principalmente para o Luiz, né, Luiz, que é a sua primeira aula online aí conosco, qualquer dúvida, você pode me parar, é só ativar o
seu áudio, tá? Clicando na tela, embaixo tem um microfone aí que está em vermelho, você clica nele e você pode perguntar a qualquer momento, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo em medicamento, primeira coisa que eu quero que vocês diferenciem, a diferença entre medicamento e remédio. Vocês acham que tem diferença? Micael acha que sim. Quem acha que você chega na farmácia e pede, eu quero um medicamento, ou você fala, eu quero um remédio. Qual que é o certo? Existe diferença entre remédio e medicamento? Enquete. Micael já acha que não tem diferença. Quem mais acha que não tem diferença, levanta a mão. Mayara também acha que não. O pessoal online pode levantar a mãozinha, pôr um joinha, ou ativar o microfone e falar. O que vocês acham? Tem ou não tem diferença? Ana Júlia, a Adria, Sara. Tá todo mundo. Quando ninguém ativa o microfone é quando eu faço uma pergunta que vocês ficam meio assim. Então vamos lá. Olha que nem a prova, viu? Vocês tiveram sorte. Eu tô com uma outra turma que eu vou dar prova oral para eles. Então, assim, me amando. Vamos lá. Diferença. Remédio e medicamento, sim, existe diferença. A Sara falou que achava que tinha. Isso aí, sabe? Qual que é a diferença? Remédio é tudo que cura qualquer doença, dor, isso é um remédio. Exemplo, estou com dor nas costas, vou lá, recebo uma massagem, melhorou a minha dor. A massagem foi um remédio para mim. Vani, não estou te ouvindo. Não? Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Muito baixinho. Muito baixinho? Faz o seguinte, Adria, sai e entra de novo, vê se melhora, que eu vou te dar autorização aqui para entrar. Tá? Então, tem essa diferença. Remédio, qualquer coisa que tira a minha dor. Então, pode ser um medicamento, uma fórmula farmacêutica, pode ser uma massagem, pode ser uma fisioterapia, pode ser às vezes você está com uma dor, até a dor emocional que dá aquela dor no corpo, você conversa com alguém, parece que pronto, passou a sua dor. Tudo isso que te cura é um remédio. Tá? Então, o remédio é um termo muito amplo. E medicamento? Medicamento é diferente. O medicamento é um produto farmacêutico, tá? Que ele é obtido com 3 objetivos principais: profilaxia, cura, ele pode ser paliativo também, ou para fim de diagnóstico. Eu falei 3, mas são 4. Isso, tudo que eu compro na farmácia. Então, por exemplo, comprimidos, pomadas, supositórios, soro, tudo que vai me tratar, que é uma forma, tudo que vem numa forma farmacêutica é um medicamento. Oi? No hospital. Sim, no hospital eles utilizam vários tipos de medicamentos. Agora, o fisioterapeuta ir lá e fazer uma massagem, isso é um medicamento ou é um remédio? É um remédio, tá? Então, para eu entender, então, a Adri tá voltando. Para eu entender, então, o que é um medicamento, a gente viu que é um produto farmacêutico, através de várias formas farmacêuticas. Então, a gente precisa entender o que são essas formas farmacêuticas. Que a gente vai aprender também, tá? Então, vamos lá. Qual que é a função dos medicamentos? A gente viu aqui atrás... eu odeio vocês tirarem essas animações. Ele tem 4 funções. Quais são elas? Profilática, paliativa e para fins de diagnóstico. Tem essas 4 funções. Vamos ver a primeira. Primeira finalidade dos medicamentos é a finalidade profilática. Então, vamos lá. O que é profilaxia? Profiláticos são medicamentos que são utilizados para evitar uma doença.
Esse termo ficou muito conhecido agora na pandemia, porque o nosso querido presidente, ele falou assim, gente, vocês querem se prevenir do Covid? Toma azitromicina, toma ivermectina. Ai, aquele outro que ele falava. Exatamente. Nesse caso, era uma profilaxia furada, né? Porque os estudos mostraram que esses medicamentos não funcionam para você prevenir. Não adianta eu tomar ivermectina toda semana achando que com isso eu não vou pegar Covid, tá? Mas quais são alguns remédios, alguns medicamentos profiláticos que realmente funcionam? Soro, vacina. A vacina é um medicamento profilático. Se eu tomo a vacina do Covid, eu vou pegar? Vou. Mas provavelmente o caso de Covid que eu vou ter vai ser mais leve, não vai ser tão agressivo e a minha chance de recuperação é maior. Tem diferença. Vacina, eu uso ela quando eu quero me proteger de uma doença. Injeção, por exemplo, preciso tomar um antibiótico. Só que toda vez que eu tomo antibiótico, me dá muita dor de estômago. Aí eu chego pro médico e falo assim, olha, eu prefiro que você me dá o antibiótico em injeção. Vai te dar dentro do músculo. Mas ele é um tratamento, ele é um antibiótico, ele não é uma vacina. Vacina é para proteger de alguma doença, tá? Então, a gente viu esses dois exemplos. Outro exemplo de medicamento profilático são os complexos vitamínicos. Então, a gente sabe que um organismo que não tem todas as vitaminas necessárias, ele está mais suscetível a pegar uma doença. Isso é um fato. Então, essas vitaminas, elas nos protegem. Seja esses complexos vitamínicos mais conhecidos, como Labitan, Centro, ou mesmo os mais comuns, como a vitamina C com zinco. Também é um complexo vitamínico, tá? E eu tenho também prevenção, medicamento de prevenção para aparecimento de cárie. Qual que é um exemplo? Eu tenho Listerine, e esse que é mais utilizado pelos dentistas, que é a clorexidina. A clorexidina, diferente do Listerine, que eu posso usar todo dia, várias vezes ao dia, porque não tem problema, a clorexidina eu posso usar uma vez por semana, tá? Geralmente quando a pessoa está com algum problema ou fez alguma cirurgia. Qual que é a diferença? Enquanto o Listerine, ele é à base de álcool, eu faço gargarejo com ele, dá aquela arde, né? Fica aquele negócio impressionante que você chupou house extra forte. Clorexidina não, ela só dá aquela sensação de amarrar a boca e ela é muito eficiente. Detalhe importante, se vocês venderem clorexidina na farmácia, sempre avise, se eu fizer uso mais de uma vez por semana, pode dar manchas brancas no dente, tá? Porque ele é muito forte. Então, ele é muito utilizado, por exemplo, tirei um dente, tive que fazer uma cirurgia, tirei um dente, ou fiz um implante, estou com a boca toda cortada, aí sim eu uso clorexidina. Caso contrário, para quem faz uso continuamente, uma vez por semana, tá? Esses são, então, alguns medicamentos que a gente tem profiláticos. Então, quer ver? Vamos apertar alguém aqui. Vamos ver, Sara. Sara, fala pra gente o que é um medicamento profilático. Você tá aí? Só me dá um joinha primeiro, para eu saber que você está me ouvindo. Isso aí. Ai, que orgulho. A Sara respondeu certinho. Ele ajuda a prevenir doenças, tá? E a Adria que chegou agora, que voltou agora, né? Só avisar, Adria, que como agora vocês têm um bônus, tá? Quem está presente na aula, seja presencial ou online, não precisa mais responder formulário. Por isso que de vez em quando eu faço umas perguntinhas, tá? Tá bom. Perfeito. Então, não precisa mais responder aquelas questões?
Só se você faltar. Entendi. Vamos supor, se eu não estiver na aula presencial ou nem na online, aí eu respondendo aquelas questões, eu fico com presença, é isso? Isso mesmo, Então tá bom. certo? Então, pessoal, a gente observa que o uso de vacinas, por exemplo, ele é incentivado por políticas públicas, né? Quem tem filho pequeno sabe que existem vacinas particulares, você tem essa opção, porém, o governo, e é uma das maravilhas do nosso país, ele fornece essas vacinas gratuitamente, tá? Então, com vacina, vocês, atendentes, não vão ter que lidar, a não ser que vocês vão trabalhar em algum órgão do Estado, em alguma prefeitura. Caso contrário, a gente não trabalha. Já complexos vitamínicos, enzimáticos, sais minerais, esse tipo de coisa, a gente vai ver muito. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Saiu uma reportagem no Fantástico, já tem alguns meses, falando, né, que há uma indústria muito forte por trás disso que incentiva. E eu vou falar para vocês que é real. Eu não vou mentir nem florear as coisas para vocês. Existe sim isso. Olha, o dono da farmácia ou o seu gerente vai chegar para você e falar assim: olha, Micael, se você vender uma Lavitan, eu te pago R$ 5 para cada Lavitan que você vender. Nossa, ele vai ficar doido, vai querer empurrar a vitamina para todo mundo que chega na farmácia. Isso é real. Isso acontece com algumas vitaminas. Mas esse tipo de vitamina, ele se destina para pessoas que têm deficiências comprovadas. Então, para aquela pessoa que está sempre com a boca cheia de afta, porque pode ser uma deficiência vitamínica, aquela pessoa que está sempre ficando doente, às vezes não tem condição aí de fazer um exame mais complexo para dosar todas essas vitaminas, aí sim eu tenho que fazer essa indicação. Mas façam sempre com muita cautela, tá? Não pratiquem curroterapia, só para ganhar aí um caixinha extra no salário, tá? E os antissépticos, a gente vai ver muito que ele também é profilático. O que é antisséptico? Que vai ajudar a eliminar bactérias, fungos, qualquer tipo de micro-organismo. Porque eles fazem parte dos primeiros socorros, que foi o que a gente viu no último módulo, tá? Então, esses também a gente vai faz parte dos medicamentos profiláticos. Aí, eu tenho outra classe, que são os medicamentos que curam as doenças, né? Os medicamentos curativos. Esse é a grande maioria, tá? Eles vão se destinar a eliminar a causa da doença ou corrigir alguma função corporal que está deficiente, tá? Então, nesses grupos, qual que a gente vai ver? Antibiótico, medicamentos contra vermes, contra protozoários, suplementos hormonais. Então, aqui é o que a gente entende mesmo por medicamento, tá? Exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia e teve que retirar a tireoide. A gente viu que a tireoide é muito importante, né, para o funcionamento do nosso corpo. Ela produz o T3 e T4, que são essenciais. Uma pessoa que tirou a tireoide, ela tem que tomar um T3 e um T4 sintético, ele não tem opção. O T3 e o T4, nesse caso, ele é um medicamento curativo, tá? Porque eu preciso dele. Outro exemplo, a gente viu, na classe dos antibióticos, eu tenho a amoxicilina como principal representante. Na classe, e aqui tem dois nomes que eu acho que vocês ainda não viram. Esse aqui, antihelmíntico e antiprotozoário. Tavani, o que é isso? Antihelmíntico são medicamentos para vermes. Sabe aquelas lombrigas, aqueles vermes que quando seu povo procurar no YouTube tem aqueles vídeos terríveis das lombrigas que entopem o intestino? Isso é helmíntico. É qualquer tipo de verme, de parasita que fica no meu corpo que eu consigo ver a olho nu, que eu não preciso de um microscópio.
Agora, antiprotozoários são parasitas que eu só vou conseguir enxergar se eu utilizar um microscópio. Quais são alguns exemplos? O parasita que causa malária, que é uma doença que infelizmente afeta hoje em dia, a giardia, a amebíase, que são as amebas que ficam no nosso organismo, que nos parasitam. Esses tipos de protozoários, esses tipos de parasitas, eu só vejo no microscópio. Posso tirar o sangue, posso analisar as fezes, eu não vou enxergar. Só vou ver se eu colocar no microscópio, tá? E Tawane, quais são os medicamentos, então, que matam esses parasitas, as parasitoses? Eu tenho esses 3 aqui principais. Albendazol, que todo mundo conhece, é um medicamento muito antigo, muito utilizado. Ele mata principalmente os helmintos, tá? Antigamente, ele era utilizado em dose única. Hoje, a gente já observou que um comprimido não é mais suficiente. Qual que é o tratamento ideal? Se vocês forem ler a bula, tá lá. Você toma um comprimido por dia, por 5 dias, espera uma semana e toma mais 5 dias. Tá? E durante esse período não pode fazer uso de bebida alcoólica. Isso para essas lombrigas, esses vermes grandes que a gente consegue enxergar a olho nu. E para os protozoários? Aí tem esse aqui que é famosinho, né? O Anita. Ele, há pouco tempo, chegou o genérico dele. Ele é um pouco mais caro. Enquanto o albendazol está na faixa de uns 3, 4 reais cada comprimido, esse aqui, ele sai na faixa de 30, 40 reais. Porém, eu vou tomar... agora eu não lembro, são 3 dias, eu acho que são 3 dias. Um comprimido a cada 12 horas por 3 dias, tá? E acabou. Ele já mata de uma vez, eu não preciso repetir a dose. E eu ainda tenho aqui, por exemplo, tenho um exemplo de um outro medicamento para protozoários, que é o praziquantel. O praziquantel, por exemplo, ele é utilizado para quem tem barriga d'água. Não sei se vocês já ouviram falar, é uma parasitose que o fígado incha e a pessoa incha toda a barriga, então por isso chama barriga d'água. Para esse tipo de parasitose, hoje em dia, só o praziquantel funciona. Tá? Então, esses são os medicamentos curativos. E eu tenho também os medicamentos paliativos. O que são medicamentos paliativos? Então, que vão aliviar os sintomas, mas eles não resolvem o problema, tá? Muitos medicamentos são utilizados também como uso paliativo, tá? Exemplo que a gente tem: diclofenaco, ibuprofeno, alguns anti-inflamatórios, mas principalmente os analgésicos, tá? Qual que é a função deles? Eles vão atuar para quem está com dor, febre, inflamação, tosse, coriza, vômito, náusea, ansiedade e insônia. Exemplo, eu estou sentindo dor. Eu vou lá, compro ibuprofeno, um Advil, tomei, minha dor vai passar? Tá. E na hora que o efeito do remédio acabar? Vai voltar. Resolveu o meu problema? Não resolveu. Então, esses são os medicamentos paliativos. Esse termo paliativo, ele é muito utilizado, principalmente quando a pessoa está com uma doença terminal. Esses são os cuidados paliativos. A pessoa está com câncer em fase terminal. Olha, não tem mais o que fazer. A gente só pode tirar a dor, deixar a pessoa sem dor por alguns momentos. Então, é isso que é os medicamentos paliativos. Tá? Sim, o antialérgico ele é considerado um paliativo. Por quê? Eu consigo eliminar a causa da alergia? Não. Acabou o remédio. Para você saber se ele é ou não paliativo, você pensa, acabou o efeito. Vai voltar o problema? Acabou o efeito do remédio, vai passar o problema? Por isso que está aqui nessa lista os anti-inflamatórios, né? Mas ele é controverso nessa lista. Porque se eu bati minha perna,
Está inflamado? Se eu tomar um diclofenaco, vai resolver, porque ele é um anti-inflamatório. Aí você tem que fazer um tratamento. Você tem que fazer um tratamento específico. Existem vários tipos de exames para você saber fazer e tudo mais. Mas a primeira coisa é, você tem que sair daquele ambiente que te causa alergia. Por exemplo, eu tenho alergia a pelo de gato. Se eu não me livrar do meu gato, eu vou continuar com alergia. Antibiótico não. Nesse caso de alergia, não. Antibiótico é só se eu estou com alguma infecção. Tá? Então, esses são os medicamentos paliativos. E, por fim, o quarto grupo são os medicamentos com fim de diagnóstico, tá? São medicamentos que eu vou utilizar para auxiliar para a pessoa conseguir fazer um exame, fazer algum tipo de diagnóstico, avaliar a função de algum órgão, tá? Exemplo, eu tenho o contraste. Ele é muito utilizado em exames de radiografia, para ver função hepática, função renal, função do sistema digestório. Eu tenho outros também, alguns tipos de colírios que são utilizados quando eu vou no oftalmo para fazer exame. Lembra que eles pingam aqueles colírios que você não consegue enxergar nada o resto do dia? Aquele colírio, ele tem um objetivo de diagnóstico. Com aquele colírio, a sua pupila não vai contrair, ela fica bem aberta, e assim o médico consegue olhar lá no fundo do seu olho, tá? E eu tenho também outros medicamentos. Eu trouxe aqui esses dois, o enema e o lactopurga. Por que eu trouxe esses dois? Na farmácia é o que a gente mais vê, é o que a gente mais vende. Contraste é algo que fica restrito ao âmbito hospitalar. A gente que trabalha em drogaria não vê. Mas esses dois tem muito. Por quê? Principalmente quando as pessoas vão fazer colostomia. O que é colostomia? Alguém aqui já fez endoscopia? Já. O que é endoscopia? Eles vão me dar um remédio para eu dormir, eles enfiam uma câmera e vão olhar dentro do meu estômago, enfiam na minha boca, vai até lá no estômago, ver se tem algum problema. Se tiver algum problema, eles arrancam um pedacinho para fazer exame. Isso é a endoscopia. O que é a colostomia? Eu vou fazer esse mesmo exame, só que eles enfiam essa câmera através do ânus. E ele serve para ver como está o meu intestino. Então, algumas pessoas têm que fazer esse exame, tá? Dependendo dos seus sintomas, é importante fazer ele. Nesses casos, para essas pessoas que vão fazer esse exame, fazer a colostomia, eu preciso fazer uso disso, tá? O que é isso? O flitienema, você vai utilizar, ele é como se fosse um laxante que você usa via retal, e o lactopurga, eu preciso esvaziar totalmente o intestino. Então, onde fazia muito esse exame? No NGA e no AME, antes do AME virar polo Covid. Então, as farmácias aqui do centro, pelo menos 3 receitas dessa daqui todo dia chegavam. Você fala assim, Tavani, mas usa muito? Olha, aqui faltou a simeticona, que é para gases, tá? Também fica aqui, nessa receita. E Tavani, é tão importante assim? É muito importante eu fazer o uso desses medicamentos, tá? Porque se eu não faço uso, às vezes aparece lá alguma coisa e é falso positivo. Pode, no exame, se eu não fizer uso do lactopurga, aparece alguma coisa lá, você já pensa, meu Deus, estou com câncer, estou com alguma coisa no intestino, e é fezes, porque você não fez o pré-exame de forma adequada, tá? Então, esses daqui a gente vê muito. Então, são medicamentos com fim de diagnóstico. Certo? E aqui vem a parte boa, meu povo, as formas farmacêuticas. Esse termo a gente vai ver muito no decorrer da vida de vocês aí na farmácia.
Então, quando eu falo em forma farmacêutica, o que é a forma farmacêutica? É o estado final em que as substâncias ativas vão ser apresentadas depois de ser submetida a operações farmacêuticas necessárias. Em resumo, forma farmacêutica é como que eu vou comprar o remédio, o medicamento. Ele está líquido, ele está em comprimido, está em cápsula, está em xarope, como que está? Cada uma dessas apresentações a gente chama de forma farmacêutica, tá? E por que existe tantas, né? Eu falei no começo da aula o exemplo do coloramine. De cara, assim, a gente já citou 4 formas farmacêuticas. Por que existe tantas? O objetivo é sempre facilitar a administração, tá? Para obter o maior efeito desejado com aquele medicamento. Então, se eu perguntar para vocês, qual é o jeito que você prefere tomar medicamento? Ju, qual que é o jeito de falar assim, para mim, medicamento, melhor forma é em? O que você prefere? Comprimido, cápsula, xarope, injeção? Injeção? Você é doida, Ju. Vai. Comprimido, Maiara? Micael? Injeção, vocês dois é tudo doido. Sara, qual que é o jeito preferido o jeito que você prefere tomar um medicamento? Comprimido, xarope? Escreve aí para mim, a Sara, a Ana Júlia, o Luiz Felipe e a Adra. Se alguém quiser ligar aí o microfone e falar, também pode ser. O que vocês preferem? Eu prefiro comprimido. Ó, a Ju e a Adra comprimido, a Sara comprimido. Eu prefiro xarope. Você prefere xarope, Luiz? Olha só, a gente viu que vai depender muito da pessoa, não é? Eu sou da turma do comprimido. Para mim, sendo comprimido, eu tomo qualquer coisa, não tem problema. Mas, vamos citar o exemplo, vamos comparar o pessoal que falou comprimido com o Micael e a Ju que preferem injeção. Comprimido é muito mais fácil, com certeza. Depende. É isso que a gente vai ver agora. Para uma pessoa que trabalha, que tem uma vida corrida, que você não pode, tem empresas que você não pode levantar nem para ir no banheiro, muitas vezes. O que é o melhor? Eu tomar um comprimido, certo? Vai me atrapalhar menos. Agora, vamos pensar num idoso, numa pessoa que sofreu AVC, que está com metade do corpo toda comprometida, não está conseguindo engolir direito. Um xarope ou uma injeção é muito mais prático. Agora, vamos pensar num bebezinho todo pititico, de alguns dias, algumas semanas. Você vai ter coragem de ficar enfiando uma injeção toda hora no bracinho? O pior é que ainda tem que ser na coxinha, porque o bichinho não tem nem braço direito. A gota não é muito mais eficiente? Põe ali 2 gotinhas e pronto. Então, qual forma farmacêutica é a mais eficiente? Vai depender do mundo. Quem vai determinar que é mais eficiente é o meu paciente. Eu vou analisar o quadro dele e vou falar, esse jeito vai ser melhor. Mas existem muitas. Vamos citar um exemplo. O Luiz Felipe, um outro exemplo, né? O Luiz Felipe falou que prefere xarope. Beleza, não tem problema nenhum. Mas vamos supor que o Luiz Felipe é diabético. Pode tomar xarope? Não, e é difícil achar xarope para diabético, né? Geralmente é muito mais caro. Então é melhor optar por um comprimido. Então, tá vendo que vai depender muito do meu paciente? Essa escolha da forma farmacêutica. Sim, tem pessoas. A gente vê muito isso, sabe? Quando, Micael? Micael falou assim que tem organismos que vão determinar também qual a melhor forma farmacêutica. A gente vê muito isso no caso de anticoncepcional. Muito. E tem mulher, a maioria dos anticoncepcionais é em comprimido, cápsula. É o jeito que a gente mais tem opções. Mas, sabe aquela mulher que troca
quase de 3 em 3 meses está lá trocando anticoncepcional e troca, eu passo nenhum. Então, aí tem que ver, talvez no seu caso, tenha que usar DIU e olha lá se vai dar certo, porque às vezes seu organismo tem intolerância ao hormônio. Agora, tem pessoas que tentam um comprimido, tenta outro e nada. Por fim, fala assim, vamos tentar a injeção. Opa, tentou a injeção, não deu problema